Corinthians, como jogam hoje em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. O time do Fluminense, né, mandante do técnico Luiz Felipe, vem a campo com o Marcos no gol. A defesa tem 2, Breno Caetano, 3 é o Frazão, 4 Derlan e meia dúzia para o Marquinhos. 3 no meio campo com 5 Guilherme, 10 Daniel e o Wendel jogando com a número 8. No ataque nós temos o Matheus Alessandro 7, o Danilo 9 e o Paulinho com a número 11. Essa é a formação do Fluminense invicto, campeão da primeira edição dessa competição. Essa desse ano é a segunda. O Corinthians dos Marlós, começando com o Felipe no gol número 1. A defesa tem o Mantuan 2, Thiago 3, Deu Amor e joga com a 4 e o Carlo com a meia dúzia. O meio campo de Fabrício Oia jogando com a 11. O Arian tem a 5, Dauan tem a 8 e o Rodrigo 10. E na frente, Léo Jabá 7 e o Lauder com a 9. A formação então dos Marlós, como disse, né, o Felipe Camargo voltando hoje para comandar a equipe do Corinthians no Brasileirão Sub-20. Arbitragem a cargo do João Enio Sobral, do Rio de Janeiro, todos do Rio de Janeiro. A Lília da Silva Fernandes Bruno, assistente número 1, e o Thiago Gomes Magalhães trabalha como assistente número 2 em Volta Redonda. E ainda, né, o Felipe Jorge Bennett será o quarto árbitro desse encontro. Jogando então Fluminense e Corinthians, 2 líderes, Felipe Camargo, os 2 que dividem a primeira posição, os 2 que vêm de vitória, Felipe. Sem dúvida, Largo. E no banco de reservas, como nós citávamos no destaque inicial, o reforço do Osmar Loss, que volta ao time. 4, 5 jogos fora por um curso na CBF. Volta reciclado, podemos dizer assim, para comandar o time à beira do gramado. Boa noite. Boa noite. Reciclado não, mas com os pensamentos um pouco mais claros daquilo que a gente deseja para a formação do futebolista no Brasil, né? Satisfeito com o rendimento que o pessoal conseguiu manter na equipe, com ele, toda a comissão técnica deixou a gente invicto aí com uma obrigação muito grande de manter essa condição da equipe, e a gente fica satisfeito de voltar num grande jogo como esse. Você tem as voltas dos selecionáveis, né? O Felipe no gol, Léo Jabá e Fabrício. O quanto que o Corinthians ganha com esses retornos? E, pelo menos no papel, um time que tem agora 4 homens no meio campo com a volta do Fabrício, é isso mesmo? A gente consegue agregar qualidade, né? São jogadores da seleção, como tu mesmo colocaste, e a gente consegue com isso também ter a possibilidade de variar um pouco a nossa forma de jogar. A gente estudou muito bem o Fluminense, espera que a nossa escolha tenha sido realmente, seja proveitosa para que a gente possa usufruir dessa superioridade que a gente possivelmente tenha no meio de campo. Obrigado, Osmar, boa sorte. Valeu, obrigado. Tá aí o técnico do Corinthians, Largo. Tá certo, o Corinthians, que na primeira temporada, a primeira edição, né, desse campeonato, que foi em 2015, acabou sendo eliminado ainda na primeira fase. Vem programado o Fluminense, jogadores do Corinthians já estão há algum tempo na preparação, naquele aquecimento, e esperando o Fluminense, que nesse momento vem programado o time do técnico Luiz Felipe, né, o Luiz Felipe do Santos Silva, Luiz Felipe, Largo, que tem 5 jogos, 5 vitórias, é o atual campeão, é o campeão de 2015, Felipe. Exatamente, Largo, com o Luiz Felipe aqui. Conforme o time vai jogando e vai vencendo as partidas, aumenta a pressão em cima da equipe, são 100% de aproveitamento, é o atual campeão da competição, encara um Corinthians também que iniciou com o pé direito, assim como vocês na primeira fase. Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, a gente está vivendo cada jogo de uma vez. Eu acho que a equipe está bem focada, bem concentrada. A gente vem tendo um trabalho psicológico muito bem feito lá pelo nosso departamento, e a gente tem, como eu falei, vivido cada jogo, cada momento intenso, e sabemos da grande responsabilidade que é ser o atual campeão, né? E estar invicto na competição. Mas o mais importante é que esses atletas estão bem conscientes do que é preciso ser feito. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, que é o Corinthians, é um grande clássico, mas que a equipe está pronta, estamos preparados para esse jogo, e se Deus quiser, tudo vai correr bem, a gente vai conseguir um grande resultado. É claro que títulos são importantes, mas a base forma atletas. E você tem o Pedro, que é o artilheiro da competição, não conta hoje com ele por uma boa causa, porque está com o Levir Cup como principal. Esse trabalho que está sendo feito, os frutos são esses mesmos? Se destaca aqui e abre caminho para outros. Hoje o Danilo joga, mas a molecada que tem aproveitamento aqui já fica à disposição do Levir? Com certeza, tem sido assim, ano passado foi assim, a gente conseguiu fazer um campeonato muito bom, fomos campeões, e além de ter sido campeão, a gente conseguiu formar alguns atletas que já estão fazendo parte desse grupo profissional. O Pedro é um grande atleta, está numa fase muito boa, o professor Levi tem acompanhado de perto todos esses atletas, e a gente espera que a gente, nesse processo de formação, a gente possa estar dando continuidade, não só estar ganhando os títulos, mas também estar formando esses atletas para a equipe de cima. Obrigado e boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Tá aí o técnico do Fluminense, Largo. Beleza, tá aí o Felipe Camargo, então, com o Luiz Felipe, né, trazendo tudo do Fluminense. Fluminense preparado aí, o Fluminense que foi campeão da primeira edição do ano passado, vencendo o Vitória
né? O Fluminense fez a final com o Vitória no Maracanã, deu empate 1-1. E no jogo da volta, lá em Salvador, o Fluminense venceu por 3-0 o Vitória e foi o primeiro campeão do Brasileirão Sub-20. Isso acontecendo em 2015. Brilhante campanha do Fluminense. Também nessa edição, como a gente já frisou aqui, é um time que vem com 5 jogos, 5 vitórias, marcou 14 gols, sofreu 3. Tem um saldo positivo de 11. E o Corinthians, a sua campanha até o momento, nesse Brasileirão Sub-20 de 2015. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Outro jogo do grupo, o grupo tem Fluminense, Corinthians, Grêmio, Botafogo. Fluminense, Corinthians, 3 pontos, Grêmio, Botafogo, 0. Outro jogo do grupo acontece amanhã entre Botafogo e Grêmio. São os jogos, então, dessa rodada de número 2, esse que é o grupo E. Tem também o grupo F, né? O outro grupo dessa fase, onde Coritiba e Inter lideram. São Paulo e Ponte Preta estão na terceira posição. Apita o árbitro, João Enio Sobral, do Rio de Janeiro. A bola tá rolando em Volta Redonda, e se a bola rola lá no estádio Raulino de Oliveira e aqui na ESPN Brasil, é porque nós vamos juntos a partir de agora, fãs de esportes. Eu, Luiz Carlos Largo, você, Felipe Camargo e Alexandre Oliveira, chegando na sua primeira participação para contar pra gente qual é a expectativa dele, o que ele espera do atual campeão Fluminense jogando contra o forte Corinthians. Olá, boa noite. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Largo? Um grande abraço. Ah, maravilha, nego. Um grande abraço para você, para o Felipe Camargo and Camarguinho e principalmente para o nosso fã de esportes. Coisa linda esse jogo, hein? Porque a gente tá falando... Se a gente for falar da competição mais tradicional da categoria Sub-20, a Copa São Paulo, a gente tá falando dos 2 maiores vencedores da história da competição. O Corinthians com 9 títulos, o Fluminense com 5. O Corinthians foi finalista nessa edição de 2016 e o Fluminense faz essa campanha extraordinária, né? Desde esse novo formato do Campeonato Brasileiro Sub-20, o time não perdeu, né? Impressionante, é o único com 100% de aproveitamento nessa edição de 2016 do Campeonato Brasileiro da categoria e tem revelado vários jogadores para a equipe de cima. São muitos jogadores à disposição do Levir, inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Pedro, como disse o Felipe Camargo. E o Corinthians traz alguns jogadores que foram recentemente campeão da Copa do Brasil Sub-17, como por exemplo o Fabrício, que é um dos principais destaques da base do Corinthians. Então tem tudo para ser um grande jogo. O Fã de Esportes não perde por esperar. Legal, tá aí a primeira participação do Alê. Esse é o grupo E. No grupo F, então, Coritiba e Inter 3 pontos, São Paulo e Ponte Preta 0. Primeira rodada, Coritiba venceu São Paulo 2-1 e a Ponte em casa perdeu para o Internacional por 1-0. Tentativa do Corinthians nessa chegada aí com o seu camisa 10, foi pro chão ali o Rodrigo. A falta está marcada para o Corinthians. Essa vitória do Coxa para cima do tricolor paulista tirou o 100% e a invencibilidade do São Paulo, né? Na primeira fase, só quem teve 4 vitórias em 4 jogos foram Fluminense e São Paulo. O Fluminense estreou vencendo o Grêmio, como você já disse, mas o São Paulo perdeu essa campanha de 100%, perdendo para o Coritiba. E na fase de classificação, na primeira fase de grupos, o São Paulo havia vencido o Coritiba, perdeu já nessa segunda fase. Tá aí a bola trabalhada pelo Fluminense, agora ganhando o lateral lá pela direita. Passamos de 2 minutos e meio, 0 para o Fluminense, 0 também para o Corinthians. Você viu ali a pegada com a marcação da falta. A falta foi marcada para o Corinthians, para cima do Rodrigo. O jogo está parado, você vê o Fabrício. Aí o Fabrício passando, né? O Fabrício atuando com a camisa 11. Ele que jogou como titular do time do Corinthians na Copa do Brasil Sub-17, que nós mostramos aqui nos canais ESPN. Um dos grandes destaques, né, Largo? Com certeza. Só para dar uma situada aí no Fã de Esportes, principalmente para o torcedor corintiano. Essa Copa do Brasil Sub-20, agora em 2016, tem como idade limite último ano da categoria para aqueles jogadores que nasceram em 1996, ok? Certo. Ok, você fala. Aí o Fabrício nasceu em 99. Tem mais 3 anos dessa categoria. Não vai cumprir os 3 anos, porque vai subir para o profissional. Mas ele ainda tem mais 3 anos de Sub-20. O pequeno oriental, esse que deu um tapa na bola agora. O pequenino japonês, camisa 11 do Sub-20. Esse aí, ó. Tá vendo? Pequeno samurai. Para ilustrar, então, sua informação, tá ali no detalhe o Fabrício. Trabalhando na defesa do Fluminense. Felipe. E na Copa do Brasil Sub-17, Fabrício só era chamado de Fabrício. A partir de agora no Sub-20, ele já pediu para que seja chamado de Fabrício Oya. Olha! 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 É, aí bem japonês, né? É, deve ter alguma coisa do Gugu também, que ele que falava muito essa
Falava olha. É. Aí o banco do Corinthians, a gente convida mais uma vez você, fã de esportes, a participar com a gente. Tá vendo no chão aí? É o Paulinho. A hashtag é BR, né? BR20 na ESPN. Mande sua mensagem, participe da nossa transmissão, tire sua dúvida aí com o Alexandre Oliveira. Quase 5 minutos, 0 para o Fluminense, 0 Corinthians. No campo de defesa, o Corinthians, né, tentando se armar ali com o Rodrigo. Dos jogadores em campo, o Rodrigo é o principal artilheiro do Corinthians com 2 gols. E do lado do Fluminense, hoje, né, sem contar com o Pedro, 2 gols, o Matheus Alessandro, 3 tem o Paulinho, então o Paulinho 11 tem 3 do Fluminense, Matheus Alessandro tem 2 no Corinthians, o Rodrigo tem 2 gols também. Se viu a bola com o Paulinho, fez o passe para o lado esquerdo, trabalhando ali o Matheus Alessandro, traz a bola para o centro, camisa 7, fez o toque atrás e a chegada foi do Derlan. Pi. Já está marcada a posição do impedimento do ataque do tricolor. Você quer uma curiosidade bem interessante a respeito desse jogo? Sim. A última edição do campeonato, ó, tava um pouquinho, tava à frente, né? Tava mais à frente do que o nariz do Jean Ode, nosso companheiro aqui. A última edição desse campeonato brasileiro, na versão antiga, que era praticamente aquela Copa Rio Grande do Sul, sabe? Certo. Quem venceu, quem levou, foi o Corinthians. E a primeira edição do Campeonato Brasileiro com esse formato, quem venceu foi o Fluminense. Quer dizer, a gente tá falando aí dos últimos 2 campeões brasileiros. Cada um com um formato, mas os 2 últimos campeões brasileiros. Perfeitamente. Essa competição, né, o Brasileirão Sub-20. Olha a descida do Corinthians, Fabrício dominou, bateu, desvio e a bola sai em escanteio. É escanteio para o Corinthians, a bola pegou nas costas do Derlan, quer ver? Ó o Fabrício, ó. Ele chuta, pegou no peito do Derlan, né? Acabou saindo para ali de fundo, é escanteio. Vai para a área ali o Thiago. Camisa 3, barbudão, também no detalhe o Deu Amore. Partiu para a bola, levantou o Rodrigo, ele desviou na primeira, toque! Gol do Corinthians! Lauder! Escanteio batido pelo Rodrigo, desvio na primeira trave, subiu ali o Léo Jabá. E lá na segunda trave o Lauder, oportunista, rapaz. Antecipou bem a marcação, apareceu para tocar na bola. E para fazer em volta redonda. 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. A gente tá revendo ali e vê os Marlos. Felipe Camargo, 1-0, Corinthians à frente, Felipe. E tem Estrela Lauder, fez o gol da vitória diante do Botafogo na abertura dessa segunda fase e agora abre o placar aqui contra o Fluminense. Lauder, 2 gols no Campeonato Brasileiro Sub-20, 1-0 Corinthians em Volta Redonda. E essa não é exatamente uma jogada nova, não é uma novidade no mercado, mas normalmente dá certo. Aquela bola que vem para a primeira trave, tem um desvio e aí algum jogador entra na altura do segundo pau para finalizar. Foi o que aconteceu nessa jogada bem trabalhada pelo Osmar Loss no primeiro gol do jogo, no gol do Corinthians, no gol do Lauder, né? Bobeira ali na marcação do Fluminense, né? Que não conseguiu acompanhar. Era o Breno Caetano que cobria ali aquele espaço da segunda trave, mas o Lauder foi mais rápido. Ele foi autor do gol do Corinthians na vitória na primeira rodada dessa fase contra o Botafogo, 1-0. Tá aí o lançamento, a bola vai para fora, é lateral para o Fluminense, 1-0 para o Corinthians. Tá aí o Luiz Felipe. Detalhe para você do técnico do Fluminense, Osmar Loss, voltando hoje para comandar, né, o time do Corinthians no lugar do Diego Rocha Coelho. O jogo tá parado com a falta para o Fluminense. Hoje ainda, logo após o Brasileirão Sub-20, 9h30 da noite, bola da vez ao vivo para você. E o entrevistado é Cuca, técnico do Palmeiras. Comando do Don Stubach, com participações do Jean Oddi e do Zé Elias. E daqui a pouquinho, meu amigo, logo após Fluminense e Corinthians, bate o Bola da Vez de hoje. Será ao vivo, né, com o técnico Cuca, não dá para perder. O Bola da Vez é um programa maravilhoso, excepcional. Muito bacana. Você imagina ao vivo, né? E com o professor Cuca, né? Dan Stubach, nosso náufrago, né? O Tom Hanks da televisão brasileira, maravilhoso, lindo, né? Homem incrível.
E ainda entrevistando ao vivo o Cuca vai ser sensacional, hein? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou sair da transmissão e vou assistir o Bola da Vez ao vivo, no próprio estúdio. É isso que eu tava pensando. Vamos lá. Eu peço uma Estúdio 2 dos canais ESPN. Isso, eu peço uma gelada, a gente tenta armar um petiscos e a gente vai assistir em loco, pode ser? Claro, tá combinado. Hashtag fechado. Perfeito. 9h20, 1-0 Corinthians. E já agradecendo ao amigo Fã de Esportes, rapaz, já tá participando aqui pra valer na hashtag BR na ESPN, o Leandro Ogro, o Dario Alves de Lima tá ligadaço com a gente, curtindo a transmissão, assim como o Luciano Ruiz. E pede pra mim, ó, não esqueça de falar pro Ale que eu já estou elogiando muito a transmissão dele. Coisa linda. O que fala também o Davi Guimarães e o Pietro Souza, todos elogiando muito, mas demais o trabalho do grande repórter ex-bonito Felipe Camargo, Anzo Camarguinho. Perfeitamente. 0 para o Fluminense, 1 para o Corinthians. Amanhã nesse grupo E nós teremos o jogo entre Botafogo e Grêmio. E no outro grupo, né, o grupo F, amanhã nós teremos São Paulo e Ponte, Inter e Coritiba. E a grande decepção, dá para dizer, nessa temporada, né, foi o Vitória, vice-campeão da primeira edição sob o comando da CBF, na edição de 2015. O Vitória, que foi o vice-campeão da temporada passada, nessa, rapaz, caiu na primeira fase o time baiano. Lá vem o Fluminense. Fluminense tentando o empate. Bola chegando ali pelo meio com o camisa 10, Daniel. Foi lá, conseguiu ainda dominar, tocou atrás, Guilherme. Esse acaba recuando um pouquinho mais, Derlan. Tentou fazer abertura para o lado esquerdo, quando fechava ali o Matheus Alessandro. Antecipou bem o jogador do Corinthians e a bola acabou saindo. É lateral para o time do Corinthians, que vence por 1-0 com gol marcado para o Lauder aos 7 minutos do primeiro tempo. Vai para a cobrança Mantuan. Tá aí o passe curto ali para o Fabrício. Fabrício, olha. Abriu lá pela esquerda com Carlo. Carlo mesmo, sem o S. Fabrício. Rodrigo. Conseguiu tocar a bola, mas não desviar o jogador do Fluminense. Olha, o chute foi do Léo Jabá. E a bola vai sobrando lá pela direita com o Breno Caetano. Então sai trabalhando o time do Fluminense. Tá aí a segunda rodada para você da segunda fase em Volta Redonda. Na região do Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro. População de 263 mil habitantes. Olha o Fluminense chegando, levantamento. Pega muito mal aqui para a esquerda o Matheus Alessandro. Bola voltando outra vez para o Flu. Novo cruzamento, subiu ali o Matheus Alessandro, com ele também o Maltan. Maltan tocou na bola e tirou. É o Fluminense cercando o time do Corinthians, tentando chegar ao empate nesse começo de primeiro tempo ainda. Então vem para a resposta agora o time do Corinthians, pela esquerda. Pedia ali o Lauder. Dominou o Rodrigo, fez o passe pela esquerda. Aqui na direita, aberto Fabrício. Tentativa de jogada com desvio para fora do Fluminense. É escanteio. Quando a gente fala em Volta Redonda, quem vem na mente aqui, ó, um colega nosso canais ESPN? Rafael Google Oliveira, o homem que abandonou Volta Redonda e renegou Volta Redonda. Agora que ele é um homem famoso, solteiro mais desejado do país, se você perguntar pro Rafael Google Oliveira onde ele mora, onde ele é? Onde ele fala? Barra da Tijuca. Olha só, rapaz. Renegou Volta Redonda. Olha só, escanteio cobrado, toque de cabeça, subiu ali o Guilherme para tirar novamente o escanteio pro Corinthians. Ele fica feliz quando eu falo isso, sabia, né? É claro que a gente tá só brincando, né? Grande profissional, nosso colega Rafael Oliveira, que nasceu em Volta Redonda, e torcedor Voltaço. Mais um escanteio pro Corinthians, novo levantamento do Fabrício, saiu da bola, deu um tapa nela, o Marcos Felipe, deu um tapa para tirar, né, da cabeça do jogador do Corinthians. Foi muito boa a saída do Marcos Felipe. Então vem o novo centro, e aí, perfeito agora, hein, a cobertura, chegou ali o Frazan. Tocou na bola e manda para escanteio, é o terceiro seguido agora, o primeiro do lado direito, nessa sequência. Tá aí o goleiro e capitão Marcos Felipe. Estádio Raulino de Oliveira, capacidade para 18.230 torcedores. Fabrício. Partiu para a bola o Fabrício, pé direito. Você vê como chega para tocar na bola o Wendel. Ela acaba outra vez voltando para o Fabrício. Ele tenta um novo cruzamento agora. Bola forte demais. Carlo.
E aí mais um desvio do jogador do Fluminense e outro escanteio, o quarto seguido pro Fluminense. Quarto escanteio seguido pro Corinthians, né? Dado pelo Fluminense. E novamente vai bater o Fabrício. E ali a dupla de zaga do Corinthians, né? A gente tá vendo o Odeu Amori, o Thiago, os dois zagueiros, marcando presença. Vai pra bola Fabrício. Para bater o quarto escanteio seguido pro Corinthians. Tá aí o toque de cabeça no travessão, no Corinthians tentando mais um. Fabrício chutou em cima do Wendel. A vantagem clara que o Corinthians tem levado nesse tipo de jogada, né? Já saiu o gol numa situação programada de escanteio do Corinthians e em várias oportunidades o Corinthians tem levado vantagem nessa jogada aérea, né? O gol saiu de uma bola que foi para a primeira trave e viajou para a segunda. E agora o Fabrício tenta acertar essa bola na segunda trave e com sucesso, né? Essa bola que vai para a segunda trave e volta para a primeira. E aí a bola dominada pelo time do Fluminense ali, o Wendel. Já saiu, é lateral, vai para a cobrança o tricolor do Rio de Janeiro. Sabe o que eu vou chamar a atenção do fã de esportes? O quê? Para um duelo bem bacana, bem legal mesmo. Que é uma coisa que eu sempre observo na base, no Sub-17, no Sub-20. Quem joga com a camisa 10. E aí até são estilos diferentes e até realidades diferentes. O 10 do Fluminense é o Danielzinho, que já jogou, inclusive, olha ele dando combate aqui, ó, como titular na equipe profissional do Fluminense. Foi talvez o principal jogador, ao lado do Douglas, por exemplo, da campanha maravilhosa do Fluminense. Esse aí, ó, da campanha incrível do Fluminense, campeão do Brasileiro do ano passado. Caiu o Corinthians chegando já já, o Ale vai completar, bola cruzada de novo, escanteio para o Corinthians. Derlan foi quem desviou agora. Então o Danielzinho já muito mais experiente, mais rodado, com vários minutos na equipe de cima. E bastante elogiado por você na edição passada do Brasileirão Sub-20, eu lembro. E não é o camisa 10 desse time, que o camisa 10 é esse aí, o Rodrigo, mas o camisa 11, o Fabrício, que no Sub-17 joga com a 10, pode jogar armando mais centralizado, pode jogar pelo lado, que também é um jogador interessante. Olha só os números, escanteio cobrado, soltou o goleiro Marcos Felipe. Para sorte não tinha ninguém, né, próximo ali, defendeu. 6 escanteios para o Corinthians, nenhum para o Flu, com 16 minutos. Vem o Fluminense. Tem a descida ao Marcos Alessandro. Bola atrás, Bruno Caetano, dominou. Prazan. Largou. Felipe. E até sobre o Daniel, que o Ale falou há pouco, foi um pedido do Leverkusen, porque ele, depois da bela campanha no Brasileiro do Sub-20 do ano passado, foi promovido ao profissional. Para ganhar ritmo de jogo, o Levir pediu para ele voltar ao Sub-20 e ajudar a equipe na competição desse ano mais uma vez. Bacana, tem informação então do Felipe Camargo, né, completando o que o Ale estava dizendo sobre o camisa 10 Daniel. É lateral para o time do Corinthians. Primeiro tempo, mais uma vez aparecendo para você o camisa 10 do Fluminense. 17 minutos, 0 Fluminense, 1 para o Corinthians. Lauder fez aos 7 minutos. Olha que chapéu, né, do Wendel. Tentou na primeira, depois tentou um novo chapéu, não conseguiu. O juizão tá parando ali a partida pro atendimento ao jogador do Fluminense. ESPN, tudo pelo esporte. Caixa, apoiando os brasileiros em suas conquistas. Dani, nós temos que ter posse de bola, estamos gastando ela muito rápido. Wendel, temos que aproximar mais, está muito descompactado. Tá aí, portanto, o jogo recomeçando, a bola para fora no fair play, né? O lateral é para a equipe do Corinthians e a gente aproveita aqui o amigo fã de esportes, o Lucasinho Lopes, perguntando para o Oliveira, através da hashtag BR20 na ESPN, se o Rodrigo, né, o camisa 10 do Corinthians, estaria pronto já para ser o artilheiro no profissional do Timão. É a pergunta do fã de esporte. Já o Ale completa, passa a resposta que chegou o Corinthians, pintou segundo. Gol do Corinthians, Léo Jabá! Para fazer o segundo, tirou ali a caneleira, mostrou pro câmera e sai para comemoração. Olha só que bola e que passe bonito, toque de letra
do jogador do Corinthians, o Fabrício, ali deixando, né, o Léo Jabá na cara do gol para fazer 2-0 pro Corinthians. Começa muito bem o Corinthians em Volta Redonda contra o Fluminense, Felipe Camargo. É o segundo gol do Léo Jabá no Campeonato Brasileiro Sub-20, voltando hoje a equipe depois de servir a Seleção Brasileira Sub-20. E que passe do Lauder, hein? De letra, antes da finalização do Léo Jabá, o Lauder já comemorava no meio de campo, antes mesmo da finalização. Corinthians faz 2-0 no Fluminense. A jogada que começou com o Rodrigo, né? Que o Fã de Esportes perguntava, o Luquinha perguntava a respeito desse camisa 10. O Lauder deu uma solução diferente, né? E surpreendeu a defesa alta do Fluminense. E aí o Léo Jabá, na sua especialidade, acabou fazendo o segundo gol. É a primeira vez nessa edição do Brasileiro Sub-20 2016, que o Fluminense toma 2 gols. Isso em menos de 20 minutos. É uma equipe ofensiva, que parte para cima, que propõe o jogo, que acaba sendo surpreendida nesse início de partida por um Corinthians jogando uma partida excelente. Claro que conta com a volta. Olha, o cruzamento deu um tapa na bola, o Felipe, e ela fica com o time do Fluminense para a esquerda. Tem a chegada do Marquinhos. Vem pro combate ali o Mantuan. E ganha a bola o Corinthians. Já sai, né, num lançamento longo pro ataque de graça, a bola pro Fluminense. Prazan. Corinthians que conta com a volta de jogadores que serviram a seleção, quer dizer, são reforços que o Corinthians ganha para essa segunda partida com relação ao primeiro jogo contra o Botafogo, o caso do goleiro Felipe, o Léo Jabá, o Fabrício, seleções sub-20 e sub-17, e conta com a volta do seu treinador, do seu comandante, e acerta uma partida excepcional, melhor partida que eu vi do Corinthians, pelo menos até agora nesse campeonato. Tá jogando muita bola mesmo, em 2-0, 6 escanteios já a favor o Corinthians nesses primeiros 20 minutos. E aí o Fã de Esportes perguntava do Rodrigo, camisa 10, que é bom jogador, é um jogador de criação desse time do Corinthians, mas como todo meia clássico, muitas vezes ele é um pouco sono, em aquento, mas é um jogador muito técnico. Eu ainda aposto como carreira no camisa 11 o Fabrício. Acho que é mais técnico, mais participativo, mas de qualquer forma o Rodrigo vem fazendo um bom campeonato brasileiro, sem dúvida alguma. Legal, tá aí o Ale respondendo então o Lucas Lins Lopes, Felipe Camargo. E depois de tomar 2-0, a preocupação do técnico do Fluminense, Luiz Felipe Santos, pedindo que o time se organize dentro de campo, pedindo calma principalmente ao Wendel. É um Fluminense que vai vivendo uma situação nova dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20. E lá vem o Corinthians pela direita agora, com Lauder, o autor do primeiro gol, tocou no meio, fez o passe pela direita, o Mantuan no cruzamento, tentou evitar, né, o escanteio, não conseguiu, o Marcos Felipe. Você viu ali o técnico Luiz Felipe. Tá preocupado, 2-0 pro Corinthians, o invicto Fluminense, o campeão de 2015. Tá perdendo, claro que tem muito jogo pela frente, né, mas perde a invencibilidade nesse momento em Volta Redonda. No estádio General Silvio Raulino de Oliveira. Estádio da Cidadania. Vai pra cobrança mais uma vez o Fabrício. Tá autorizado, partiu pra bola. Levantou ali na entrada da pequena área. O corte foi do Derlan. Você viu, desviou para fora do jogador do Corinthians, o Mantuan. Logo após o Brasileirão Sub-20, 9h30 da noite, bola da vez ao vivo, não dá para perder. Cuca, técnico do Palmeiras. Será o entrevistado do Dan Stuba, do Geode, do Zé Elias, aqui na ESPN Brasil. Marquinhos. Pé esquerdo para fazer a inversão, bola da esquerda para a direita. Deu certo ainda o passe lá com o Paulinho. Tá aí o Paulinho, cruzamento rasteiro, olha o Fluminense, mas não pegou bem na bola o Danilo, rapaz. Tentou dar aquele toquinho sutil, né, com o lado de fora do pé esquerdo e acabou tocando errado, ela saiu para a linha de fundo. Aí é pro pé direito, né, Largo? Não é para entrar com o pé esquerdo na bola. O Danilo, que tem a difícil tarefa de substituir o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro, que já está servindo a equipe profissional, e essa é a principal função da base, né? Abastecer a equipe de cima. Danilo, que veio do Audax aqui de São Paulo, né? E que tem experiência internacional, né? Já serviu uma equipe da Ucrânia, uma equipe da Sérvia, mas tem essa tarefa difícil de substituir o Pedro,
que não é uma tarefa simples, não. Sofreu uma falta mais grave aí o Fabrício. Tá no chão ali o Fabrício Oia. Você viu ali o Fabrício, ó? Tentou passar, né, pelo Breno Caetano, não conseguiu. E por outro ângulo, para você conferir, né, primeiro o toque ali com o braço direito do lateral do Fluminense, depois a pegada para cima do jogador do Corinthians. Esse estádio, como eu dizia, tem capacidade para 18.230 torcedores, é um estádio em Volta Redonda. E no dia 1º de maio de 77, tivemos o público recorde, 25 mil torcedores na vitória do Flamengo contra o Volta Redonda por 1-0. Tá aí a bola com o time do Corinthians. Você viu que o Carlos chegou, se aproximou, tá aí o Carlos. Fez o passe lá pro lado esquerdo. O Jabá tentou fazer, né, a enfiada pro Dauan. Bem ali atento à defesa do Fluminense, cortou. Continue mandando sua mensagem pra gente. Hashtag BR20 na ESPN. Participe da nossa transmissão. A bola veio pesada ali, né, pro camisa 9, Lauder. Acabou caindo o Lauder. O Fluminense vem com o Marquinhos. Tá aí o passe lá pro Daniel, que faz a abertura pela direita. Breno Caetano. Mais à direita pediu, recebeu o Wendel. Tentativa de passe pelo meio. A bola ficando de graça para o time do Corinthians. Bem Dauan. Fã de esporte que participa da transmissão. Muita gente, né? Muita gente maravilhosa. Esse é o professor, ó. O Guto Angler tá com a gente. O Homero Queiroga, Luana Souza. E o Walter José de Melo tá falando pra que o Jetterson, aquele que foi contratado e demitido no mesmo dia pelo São Paulo, se tem o Léo Jabá nas categorias de base. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. O Corinthians tem jogadores ali na linha de frente que tem uma parte técnica questionável e tem uma categoria de base com vários grandes talentos. Claro que muitos deles não para chegar jogando, mas para de repente ir compondo o grupo, ter uma experiência aqui, outra ali. O Léo Jabá, sem dúvida alguma, que é uma dessas boas opções. Então, se é um jogador que não vai ser titular absoluto, se não vai resolver o problema do Corinthians e do Cristóvão Borges, eu acho que é bom você olhar com um pouquinho mais de cuidado, de carinho para sua categoria de base. Opa! Olha só, meu amigo, Sevilha complicada no camisa 4, Derlan. Wendel já abriu lá na direita. Daniel tá passando para receber o Breno Caetano. Devolveu outra vez atrás. Tá aí pro volante o Wendel. 2-0 pro Corinthians. Ainda no primeiro tempo, né? Nesse primeiro tempo, o Lauder aos 7 fez 1-0. E o Léo Jabá aos 19, o segundo. Marquinhos. Jogador Marquinhos pelo meio campo. Você viu ali a participação do Daniel, tocando curtinho pro outro volante, né? O Guilherme. Esse abre na direita, Breno. Tá aí o Breno, ó. Passe na jogada, tabela com o Daniel. Boa chance pro Fluminense, tentou Danilo. E a bola acaba ficando com o goleiro Felipe. Sai jogando o Felipe pela direita com o Mantuan. Um abraço também para o Tomás da Silva Mel, que está pedindo para mim transmitir a você, ali, Oliveira. Um abraço, ó. Boa noite, Largo. Manda um abraço para o Alexandre Oliveira. Eu gosto muito dele. Coisa linda, hein, Mel? Pela esquerda vem Flu de novo. Matheus Alessandro. Prendeu, parou, tocou atrás. É o Flu chegando. Boa bola do Daniel. Matheus Alessandro, perfeita a cobertura do zagueiro do Corinthians. Muito bem ali o Thiago. Bola outra vez com o Fluminense. Fluminense perdendo por 2-0, 27 minutos do primeiro tempo, tentando, né, correr atrás desse empate o Fluminense. Seria importante pelo menos fazer um golzinho no primeiro tempo para tentar uma virada na segunda etapa. O único invicto do campeonato até agora. 5 jogos, 5 vitórias, 14 gols a favor. Tomou 2 hoje, 5 gols negativos. Um saldo de 9. Tem o Flu. Mais uma vez o Corinthians com o Ariam. Tá aí o camisa 10, Rodrigo. Olha como ele tem espaço, hein? Pode até bater, preferiu tocar. Lauder tentou devolução para o Rodrigo, não deu certo. Primeiro desvio foi do Matheus Alessandro, que foi pro chão. Tá aí o Marquinhos. Olha os passos errados. 15 Corinthians, 11 Flu. Levantou o braço ali o jogador do Fluminense.
pro atendimento, né? Marquinhos parou a jogada porque o Matheus Alessandro tá no chão. Vale lembrar o fã de esportes, a gente tá vendo de novo a pisada, hein? Ali na altura do calcanhar, isso dói, que é uma barbaridade, viu? Vai lembrar o fã de esportes que o Fluminense não perdeu na história desse novo formato do Campeonato Brasileiro Sub-20, nem o ano passado, nem esse ano, né, Felipe? Exato. Não, mas a reclamação, eu só chamei por causa da reclamação dos jogadores do Fluminense, porque 2 vezes o Lauder foi dar combate, primeiro no Marquinhos e agora no Matheus Alessandro. Aí a auxiliar foi dedurar. E agora o árbitro chega para dar cartão amarelo pro Lauder, para que não perdeu viagem nas duas, deixou 2 jogadores do Fluminense no chão e o cartão amarelo aplicado. É aquela pegada, né, ali no tornozelo ali do camisa 7 do Fluminense. Matheus Alessandro resultou no amarelo pro Lauder. É, bem aplicado, né? Então, nesse momento tem muita coisa para acontecer no jogo, tem mais 1 hora de partida, mas nesse momento é a primeira derrota do Fluminense na junção da edição passada do Campeonato Brasileiro e nessa. E nessa edição, até agora em 5 jogos, esse é o 6º jogo do Fluminense, 6º jogo do Corinthians, mas o Fluminense só havia tomado 3 gols em 5 jogos. Já tomou 2 gols em menos de 20 minutos desse segundo jogo, dessa segunda fase de grupos. 2-0 pro Corinthians, primeiro tempo e volta redonda. Lá vem o Flu. Wendel. Breno. Tá aí o Breno Caetano. Passe do Daniel, tentou devolução ali pro Breno Caetano. 30 minutos do primeiro tempo, tá na frente Corinthians. Segunda fase com 4 equipes, é um grupo com 4 clubes. Fluminense, Corinthians, Grêmio e Botafogo estão nesse grupo E. Amanhã o Botafogo recebe o Grêmio. Jogo no estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa, no Rio de Janeiro. Às 3 da tarde, todos os jogos amanhã às 3. Foi pro chão, pediu a falta, o árbitro marcou a falta perigosa pro Fluminense, pra cima do Matheus Alessandro. Que tem uma história muito curiosa, a gente tá vendo de novo o lance, ó, ele parte pra cima da marcação. Ele não ia alcançar a bola, né, mas acabou sofrendo a falta, ó. Matheus Alessandro, camisa 7 do Flu, que foi revelado por aquela Copa, Taça das Favelas, né? E aí chegou a Xerém, onde foi lapidado e agora tá aí, titular dessa equipe sub-20 do Flu. Tá aí a preocupação do goleiro do Corinthians, Felipe. Vai pra cobrança, Marquinhos. 2 da barreira do Corinthians. Tá autorizado o Marquinhos, partiu pra ela, pé esquerdo, levantamento. Dá um soco na bola, o Felipe. De cabeça, Daniel. Perfeita a saída ali do Carlos, para tocar na bola. Perdeu depois na sequência. Foi bem Derlan, cruzamento para a área. É o Matheus novamente aqui pela esquerda. O Matheus Alessandro habilidoso. O camisa 7 para lá, para cá. Toca pro Marquinhos, outra vez pro Matheus Alessandro. É o Fluminense tentando diminuir e o zagueiro Derlan. Deu o chute, a bola pegou ali no camisa 3 do Corinthians, que é o Thiago. E a bola acabou saindo para ali de fundo para escanteio. Ó, de novo, né? Presença firme do zagueiro Thiago. Escanteio cobrado pelo Fluminense. Tentou de primeira, né? O zagueiro do Flu. Agora o Derlan e a bola vai para fora. ESPN, tudo pelo esporte. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Um alô aqui pro Evaldo Moreira, que tá pedindo pra gente para dar um grande abraço ao colega dele, Rafinha, lateral direito do Sub-20 do Atibaia, que está acompanhando a nossa transmissão. Um abração pros dois, pro Evaldo e pro Rafinha. Tá aí o Flu, novamente com Breno Caetano. Fluminense, campeão de 2015. Primeira edição sob o comando da CBF. O Brasileirão Sub-20, né, que é disputado pelos 20 primeiros colocados do ranking nacional de 2016. Fabrício. Rodrigo tá passando o Lauder, tá correndo ali o Léo Jabá. Recebeu o Léo, olha só. Traz pela esquerda o Léo, aí são 5 do Fluminense contra ele. Passou pelo primeiro, não passou pelo segundo, que era o Guilherme. A gente viu agora que foi o Danielzinho, camisa 10 do Fluminense, que perdeu a bola, né?
pouco à frente da altura do meio campo, mas correu para trás para tentar ajudar na marcação e para recuperar a posse, né? Então isso é muito interessante. A gente está falando de um meia, de um jogador criativo, muito técnico, mas que quando tenta a jogada não dá certo, ajuda na marcação de retorno. Isso é importante. Essa é para o torcedor do Fluminense, Largo, matar a saudade. Na campanha invicta do título brasileiro sub-20 de 2015, do ano passado, venceu a Ponte Preta, o Internacional, o São Paulo e o Atlético Paranaense na primeira fase, 100% de aproveitamento. E na segunda fase, nessa altura do campeonato, venceu 2 vezes o Flamengo, 2 vezes o Vasco, 1 vez o Palmeiras, e aí um empate contra o Palmeiras na segunda fase. O outro empate foi numa das decisivas da final contra o Vitória, empate em 1-1, mas depois venceu o Vitória por 3-0. Então a campanha de 10 vitórias e 2 empates no ano passado. Alguns jogadores que fizeram parte dessa campanha, como o Danielzinho que a gente citou, o Marquinhos, lateral esquerdo, o Paulinho, camisa 11, foram alguns dos destaques do Flu em 2015. Lateral para cobrança, Mantuan. Léo Jabá. Cruzamento do Léo Jabá, Lauder, para quem vem de trás, Fabrício. Lá o Rodrigo agora se projeta para a esquerda para dominar, para atrasar para o Carlo. Tá aí o Carlo. Pisou na bola, tocou atrás. Dauan, outra vez com o Carlo. Rodrigo. Chegando pela esquerda o Corinthians, 35. Já se livrou do primeiro Rodrigo, ó. Trouxe para a área o Rodrigo, tocou no meio, bateu o Fabrício, bateu para fora. A bola sobre o gol ali do Fabrício. Olha, mandando essa bola para a linha de fundo, tá aí o replay, o camisa 11 batendo de esquerda, batendo para fora. Primeiro tempo em Volta Redonda. E o placar de 0 para o Fluminense, 2 Corinthians, os gols de Lauder e Léo Jabá. Passe do Breno Caetano, chegando pelo meio. Paulinho, tocando atrás. Tá aí o Wendel. Recebeu do Guilherme. Marquinhos. Olha o lateral esquerdo no meio ali. Tentou uma jogada com o Daniel, não deu certo. Guilherme, agora o Wendel. Outra vez a tentativa para a esquerda. Dessa vez quem recebe é o Matheus Alessandro. Tá aí o Matheus, ó. Pedalou, vai bater pro gol. Passou por mais um, bateu pro gol, bateu para fora. Acompanhou apenas, é o goleiro do Corinthians, o Felipe. E aí a bola do camisa 7. Largou. Felipe. Há pouco a gente viu o Marquinhos fazendo a jogada ali, saindo da esquerda, indo pelo meio. O Ale falou também que é um dos remanescentes do time que fez a campanha do título brasileiro do ano passado, dessa categoria. Marquinhos é ano 96 e ele é atacante de ponta, mas tem jogado ali também na lateral esquerda e desempenhado bem a função. Ele já teve no futebol da República Tcheca e foi elogiado bastante na época que o Fred ainda estava no Fluminense, jogador de 19 anos. O Fred até disse que ele já tinha maturidade suficiente para jogar no profissional, mas ainda tem ajudado bastante o sub-20. Bacana, e lá vinha o Fluminense. Bola ficando com o Corinthians. E acaba chutando para fora, né, o volante. O Arian pro atendimento ali, o seu companheiro. E a alteração, né, do regulamento em relação, tá no chão aí o Dauan, em relação à edição primeira, sob o comando da CBF, é que nessa edição teremos semifinal, né? Na fase anterior, ou seja, na edição anterior, no ano passado, desta segunda fase já tínhamos as finais, né? Com o primeiro de um grupo enfrentando o segundo do outro. Dessa vez não. Em 2016 a mudança, teremos semifinal, os 2 primeiros de cada grupo se classificando para a semi. Largou. Conversa do Loz, né, Felipe, com o árbitro do jogo. Exato, na verdade o Loz e o Daniel bateram boca ali na beira do gramado, o Loz reclamando do Daniel, e o árbitro saiu lá do meio de campo para falar para o Loz, para ele fazer o trabalho dele, para não atrapalhar o trabalho dele de árbitro, para o Loz comandar apenas o time dele, para evitar confusão com o time adversário. Tá aí no grupo E, Fluminense 0, Corinthians 2, amanhã tem Botafogo e Grêmio, e o grupo F, Curitiba e Internacional 3 pontos nessa segunda fase, São Paulo e Ponte 0. Primeira rodada, o Curitiba venceu o São Paulo 2-1, ali falou, né? O São Paulo perdeu a invencibilidade na derrota para o Curitiba. E tivemos Ponte Preta e Inter, né? O Inter venceu a Ponte em Campinas por 1-0.
Amanhã, o São Paulo joga no CT de Cotia às 3 da tarde contra a Ponte Preta. E o Internacional lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul, às 3 da tarde enfrenta o Coritiba. É o encontro de líderes também, né, do grupo F amanhã. Sai jogando o Breno Caetano. Vamos para 40 minutos em Volta Redonda. Daqui a pouquinho tem Cuca ao vivo no Bola da Vez, logo após o Brasileirão Sub-20. Aqui na tela da ESPN Brasil, o técnico do líder, né, do Campeonato Brasileiro, técnico do Palmeiras, é o entrevistado do Dan Stuba, do Geode, o do Zé Elias. Léo Jabá, acabou perdendo a bola o Léo Jabá, né, tocou por último, a bola saiu para a lateral, vai para a cobrança, Marquinhos. Daniel. Olha a chegada do time do Fluminense. Tá aí o Matheus Alessandro. Prefere agora fazer a inversão, manda a bola da esquerda para a direita. Breno Caetano. Pediu, recebeu o Daniel. Outra vez lá com o Breno Caetano. Tá aí o lateral direito do Flu. Pé esquerdo, tentou cruzamento na cabeça do Arian. Duas tentativas do meio do Fluminense ali. O Wendel para cortar, para aliviar de vez o Dauan. Tá aí o placar de 0 para o Flu, 2 para o Corinthians. E você continua mandando sua mensagem, participando com a gente no Twitter. A hashtag BR20 na ESPN. Fluminense chegando lá pro lado direito. O Corinthians já recupera. Carlo. Bom, passe pro Arian. Começando com o zagueiro Thiago. Tá aí pela direita Mantuan. Você viu que o Arian recebeu o combate, se livrou, tocou na esquerda para o Carlo. Tem espaço. Tá caindo lá pro lado esquerdo o Lauder para receber a opção do Carlo. Tocou pro Lauder. Toca a bola, gasta o tempo o Corinthians. Belo resultado em 2-0 para cima do atual campeão invicto da temporada passada e dessa também o Fluminense. E belo momento do Corinthians Sub-20 na competição, né? Não tem uma invencibilidade do tamanho que tem a do Fluminense até essa partida, mas vai vivendo um bom momento na competição. Na temporada passada o Corinthians não foi bem no Campeonato Brasileiro. Acabou ficando na primeira fase de grupos sem vencer nenhum jogo, né? Com 2 empates contra Curitiba e Flamengo e perdeu para o Vitória e para o Grêmio. Então acabou sendo desclassificado na primeira fase de grupos. Começou meio titubeante essa edição do campeonato, empatando com o Figueirense, jogando como mandante 3-3, depois perdeu para o Botafogo 4-1. A partir daí, Largo, foram só vitórias. Venceu o Atlético Paranaense 1-0, o Vitória 2-1, venceu o Botafogo já por essa segunda fase de grupos do campeonato, venceu o Botafogo e agora vai vencendo o Fluminense, pode encaixar sua 4ª vitória em sequência no Campeonato Brasileiro Sub-20 2016. 2-0 para o Corinthians. O Rogério perguntando, né? A gente já falou sobre isso, mas atendendo o amigo Fã de Esportes, o Rogério pergunta: esse Fabrício é aquele do Sub-17? É ele mesmo. Nascido em 1999, portanto tem mais 3 anos de Sub-20 pela frente. Campeão pelo Corinthians, na Copa do Brasil Sub-17, empatou o primeiro jogo da final lá em Recife 2-2 e venceu no Pacaembu por 2-0. Experiência incrível, Pacaembu com muita gente e o Corinthians conseguiu um resultado sobre o comando do Márcio Zanardi, o nosso querido tio Chico, né? Tio Chico. Fez muito sucesso, né, nos canais ESPN. Muito sucesso. 42, quase 43. Marquinhos. Olha o Fabrício. Fabrício tocou pela direita, Léo Jabá dominou, devolveu outra vez para o Fabrício. Léo Jabá. Você viu que ele esperou a passagem do Mantuan. Colocou entre as pernas do jogador do Fluminense. E agora a dividida, a bola vai lá para a entrada na área do Fluminense. O jogo tá parado, a falta para o time do Rio de Janeiro. E ESPN, tudo pelo esporte. Esporte é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv. (43,5) em Volta Redonda. 0 Flu, 2 Corinthians. 0 para o Fluminense, 2 para o Corinthians. É o Fluminense chegando, o Matheus Alessandro. Olha, a bola é boa, Paulinho.
Jogada pelo meio, né? Tentativa do centroavante, o Danilo tentou ajeitar. O Corinthians se defendendo e a bola checando aqui pro lado direito. Léo Jabá na velocidade, Lauder. São 3 jogadores do Fluminense, agora 2 do combate, ó. Voltou ali para ganhar, sem falta, o camisa 6, Marquinhos. Pediu 1 minuto, né? O árbitro João Enio Sobral. Que parece um pouco o Marcos Rocha, o lateral direito do Atlético Mineiro. Depois você dá uma boa olhada nele. Vou olhar. Tá em forma, tá magrinho, menos carne do que um pastel de queijo. Parece o Marcos Rocha, você vai ver. 44, lá vem bola para a área do Corinthians. Subiu, né? O capitão do Corinthians, o Deu Amor, para tirar. Ficou no chão o jogador do Fluminense, o lateral direito, Breno Caetano. Rodrigo, bom passe lá para a esquerda, o Lauder tá pedindo aqui. Deu aquela pedalada lá para a esquerda. O Dauan, agora é o Fabrício quem toca para fora para o atendimento novamente ao seu companheiro aos 44, quase 45. E você viu ali de novo, né, o João Enio Sobral. Também conhecido como Matheus Rocha, né? Marcos Rocha, Marcos lateral, Rocha, o lateral do Atlético. Fã de Esportes responde pela hashtag BR20 na ESPN se sim, parece ou não. O Alê tá completamente louco. Um trabalho que vai ter o Osmar Loz nesse intervalo... Qual vai ser? É de tentar dar uma segurada na emoção dos jogadores do Corinthians. Faz um primeiro tempo muito, mas muito bom. Só que nessa parte final do primeiro período deu uma rebolada. Sabe aquela passada de pé em cima da bola, sem muita objetividade, uma tentativa aqui de uma jogada de efeito. Então é bom que o Corinthians saiba que está fazendo um grande jogo, merece esse 2-0, mas tem que continuar com o nível de concentração lá em cima, porque está enfrentando simplesmente o atual campeão brasileiro. Aí as faltas cometidas, 9 do Corinthians, 4 Fluminense. Vai terminar o primeiro tempo e volta à redonda. Vem o Flu, Guilherme com o Wendel. Agora a participação do Daniel. Apitou e acabou. João Enio Sobral, do Rio de Janeiro. Termina o primeiro tempo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E a vitória do Corinthians, rapaz. 2 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. No primeiro tempo, o Lauder aos 7 fez 1-0. E depois, aos 19, o Léo Jabá ampliou para o representante do estado de São Paulo, Felipe Camargo. Então você tem um ganho considerável para o Corinthians do primeiro para esse segundo jogo. E no Fluminense você tem a ausência do grande artilheiro do campeonato, o Pedro, o atacante de referência, e também do Matheus, volante. Tá aí o João Enio Sobral apitando, a bola tá rolando para mais 45 minutos, os acréscimos no segundo tempo em Volta Redonda. E se a bola rola lá no Estádio da Cidadania, o Estádio Raulino de Oliveira, porque nós vamos juntos de novo, fãs de esportes, eu, Luiz Carlos Largo, você, Alexandre Oliveira e o Felipe Camargo. Vamos lá, o Fluminense está chegando. Olha a primeira tentativa ali pelo meio. Reclamou, né? O Paulinho, o jogo tá parado e a falta tá marcada e é perigoso. O Daniel já pediu a bola. Falta perigosa pro Fluminense. Aí os jogadores se desentendendo, o jogador do Corinthians com o jogador do Fluminense, pedindo calma ali o camisa 4, capitão Deu Amor. É uma falta muito perigosa pro Fluminense. Orientando ali o Felipe, né, para a formação de barreira dos jogadores do Corinthians. Você conferindo, né, quem foram os jogadores que saíram e que entraram, tanto no Fluminense como no Corinthians, nesse segundo tempo, nesse intervalo de jogo. Tá aí a falta perigosa para o Fluminense. Preocupação do Felipe, tá 2-0 para o Corinthians. Vai tomar distância, você vê a barreira ali com 4 jogadores. Vem cobrança do Flu, chute colocado e a bola passou com muito, mas muito perigo. Acompanhou o goleiro Felipe. Bola venenosa, você tá revendo novamente o lance, ó. A cobrança de chapa, com muito efeito nessa bola, na cobrança de falta para o Fluminense. E aí mais uma vez para você, como foi essa primeira chegada do Flu, com uma falta muito perigosa.
Vem agora para a resposta o Corinthians pelo lado esquerdo. E aí o juizão vai chamar o camisa 14, o Breno Santos, ó, que bateu há pouco ali aquela falta. E mostra cartão amarelo. Pegada, né, do jogador que acabou de entrar, bateu bem ali a falta perigosa e comete essa entrada mais dura. Para sofrer a falta, o jogador do Corinthians, você está revendo o lance. Como foi para cima do Carlo. Vai bater Fabrício. Tá aí o capitão do Fluminense, o Marcos Felipe. Agora boa chance é para o time do Corinthians. O Fluminense teve há pouco a falta cobrada pelo Breno Santos. Fabrício vai mandar essa bola para a área. Tá aí, vem autorização, você viu ali o Thiago. Também o Deu Amor, né? Os dois zagueiros do Corinthians vão para tentativa de cabeceio. Toque de cabeça, vai para fora. Mas que chegada perigosa, cobrança, você tá vendo outra vez, ó. Do Fabrício, desvio de cabeça e o Corinthians levando muito perigo contra o gol do Marcos Felipe. O Fabrício coloca a bola onde quer. Esse é um mérito que tem esse jogador camisa 11 do Corinthians, né? E existem várias situações programadas, a gente falou sobre isso no treinamento, no dia a dia do Osmar Loz, no comando técnico do time. Aí o Fabrício, ó. Então você tem ali uma bola parada muito forte. Só que o Fluminense tem falhado demais, né? O Fluminense perde a maior parte dos lances de jogada aérea na sua área. O momento defensivo pelo alto do Fluminense tem sido realmente muito preocupante. Convite para o amigo Fã de Esportes a participar com a gente através do Twitter na hashtag BR20 na ESPN. Participe da nossa transmissão desse jogo do Brasileirão Sub-20. Tá aí, né, para não complicar, o Carlo tocou ali na bola, mandando para lateral, já cobrado pelo Flu. Guilherme. Wendel, bola paraca demais, né, na tentativa de passe curto. Vem novamente para o combate ali o Guilherme. E deu certo ainda, porque a bola acaba sobrando lá para o Frazan. Que sentiu, meu amigo. Coloca a mão na parte posterior da coxa esquerda. Ficou no chão ali o zagueiro do Fluminense, camisa 3, Frazan. E ali é problema, né? Sofrendo estiramento e o Frazan com 4 minutos e meio da etapa final. É a lesão que preocupa, né? O Frazan, que é ex-jogador do Macaé, um jogador de muita força, né? O camisa 3 do Fluminense, que preocupa muito, viu, Felipe? Exato, e por isso o Cadu, na mesma hora, já foi chamado pelo Luiz Felipe e vai para o aquecimento. Se não tiver condições, o camisa 13 vem para o jogo. Obrigado aí, ó. Seria, né, a terceira alteração, então, do Luiz Felipe. Vamos ver se vai continuar ali o Frazan. O Cadu entra mesmo, o Frazan está em pé. Recebendo o atendimento, lá vem o Carlo. Ó, o Carlo buscou o cruzamento, deu certo ainda, mas no meio do caminho tinha o Wendel para recuperar. Toque errado no Wendel. Thiago. Tá aí o passe do Arian. Lá pela direita com o Mantuan. Novamente o recuo. Vai mudar. Thiago. Vai mudar mesmo, né, Felipe? Isso, não dá mesmo para o Frazan. O Cadu, camisa 13, vem para o jogo. É importante lembrar, viu, Largo? No Sub-20 são permitidas 6 modificações. E podem ser feitas 3 paradas durante o jogo, em 3 momentos. No intervalo não conta. Então o Fluminense já fez 2 mudanças no intervalo. O Cadu é o terceiro a entrar. Tem mais 3 mudanças a fazer o tricolor e pode parar mais 2 vezes o jogo para fazer essas 3 mudanças. Naquele mesmo regulamento que era, né, da Copa do Brasil Sub-17. Até para você dar oportunidade para mais jogadores, né, atuarem nas partidas e para você manter o ritmo também, que é muito intenso também nessa categoria Sub-20. Entra aí o Cadu, ex-jogador do Vasco, chegou ao Fluminense. Opa! Chegou ao Fluminense em 2013. Você sabe que batuque na cozinha, sim, não quer por causa do batuque. Quebrei o meu pé, né? Então mexer no miolo de zaga, que já não vinha bem, nunca é bom. E aí a bola foi desviada pelo Thiago. Ainda bem que tem essas 6 alterações, né? Pelo menos, se fosse num jogo normal de profissionais, já não teria mais nenhuma substituição a fazer, né, o Luiz Felipe?
Bola outra vez com o Thiago. Deu um chutão à frente, 7 minutos, segundo tempo. Continua 2-0 para o Corinthians. Daqui a pouquinho, logo após o Brasileirão Sub-20. Olha o Flu chegando. Olha o Flu tentando o primeiro. Paulinho. Passe chegou aqui para a direita. O Breno Santos arriscou o chute direto para o gol. Bateu para fora. Daqui a pouco, logo após o Brasileirão Sub-20, tem Cuca ao vivo. Técnico do Palmeiras no Bola da Vez. Com o Dan Stuba, com o Geode, com o Zé Elias. E você vai acompanhar ao vivo na tela da ESPN Brasil. Daqui a pouquinho, hein? Não dá pra perder. Vem que tem. Vem pra cá. A grupa, diz o Osmar Loss. A gente falou muito aqui da conquista do Corinthians na Copa do Brasil Sub-17. Conquista brilhante, né? Na final contra o Sport. O Fluminense na Copa do Brasil Sub-17 caiu na semifinal justamente pro Sport. Era um time até que chegou com algum status de favoritismo, mas acabou sendo eliminado pelo Sport na semifinal. Olha o Léo Jabá. Tocou forte demais, a bola saiu, tiro de meta. Agora, o trabalho que faz de transição das categorias de base para o profissional no Fluminense, depois da saída da parceira, né, da Unimed, é impressionante. São vários jogadores importantes que foram revelados pelo Fluminense, historicamente, mas principalmente com um aproveitamento muito grande nos últimos 2 anos, né? Jogadores que, inclusive, já devolveram ao clube tecnicamente e financeiramente, né? É o caso do Kennedy e do Gerson, que renderam muito dinheiro, né, pro Flu. Paulinho. Daniel. Guilherme. Já abriu pela direita, Breno Santos. Faz o passe curtinho, recebe outra vez o Breno. Mais uma vez, Guilherme. Tá pedindo ali o Daniel. A bola chegando lá pro lado esquerdo. Vem o Flu com Marquinhos. Olha a jogada individual, foi pro chão, se jogou, né? Pra cima do marcador, tentando a falta. E o árbitro, claro, não foi na dele. Você vê a pressão dos jogadores do Fluminense na saída de bola. Deu certo, Daniel ganhou pro Fluminense. Olha aí, pode ser uma boa. Essa bola pro Wendel, vai arriscar o chute, bateu em cima do camisa 4 e capitão Del Amore. Bola sobrando outra vez. Tá aí o Flu, Matheus Alessandro. Matheus Alessandro faz o passe lá pela esquerda. Marquinhos. Cruzamento forte e alto demais, né? Aí ficou tranquila para a defesa do Corinthians. A bola ficou muito fácil. Um alô também pro Carlos, né? Tem no Twitter aqui Timão Barra Bonita, né? O Carlos perguntando para o Oliveira, apesar do sucesso do Tite no Timão, ele não aproveitou muito bem a base. Será que o Cristóvão pode olhar melhor para essa garotada? Essa é uma expectativa, né? Eu disse aqui que, principalmente na linha de frente ali, o Corinthians tem tido muita dificuldade, né? Pode, de repente, na base, com um pouco de paciência, com um pouco de cuidado, achar algumas soluções a médio prazo. Ih, rapaz, olha essa furada, o cruzamento veio pra sorte do Corinthians. A bola veio direto, né, pro pé do Thiago, que com o pé esquerdo mandou a bola para escanteio, ó, de novo, ó. Melhor momento do Fluminense no jogo. O Fluminense voltou mais disposto, mais afim. O Fluminense lembrando o Corinthians no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo. Isso. Se arrisca mais, é lógico, mas tá com mais criatividade, tá com um time mais ofensivo, uma formação mais ofensiva. Então é um bom momento do Fluminense no jogo. Vamos ver se estava impedido, Largo. E muito, né? Bastante. Felipe. E a zaga do Corinthians sendo mais exigida, né? A dupla Thiago e Del Amore conseguindo criar bastante entrosamento nesse Brasileiro Sub-20. O Thiago que foi o destaque do Desportivo Brasil na Copa São Paulo desse ano. E o jogador por R$400 mil foi contratado pelo Corinthians, um contrato de 2 anos, possibilidade de renovação de mais um. E o Thiago aí pode ser aí, quem sabe no futuro também, uma outra peça aproveitada logo no profissional. Bora, Matheusinho, bora, Matheus! Tá aí a bola com o Fluminense, Matheus Alessandro. Bola do meio lá para a esquerda com Marquinhos. 11 minutos e meio do segundo tempo. Tá aí o Flu, Paulinho, é o artilheiro do time dos jogadores em campo, né? Não contando o Pedro. Mais uma vez o trabalho bem feito pelo Matheus Alessandro. Matheus tira ali, se joga na bola. O Felipe manda para escanteio.
Tá aí o bom lance do Matheus Alessandro. Tomou habilidol, né? A gente já falou que ele foi revelado na Copa, na Taça das Favelas, desde o primeiro tempo, chamando a responsabilidade. Adora o 1 contra 1. Escanteio cobrado pelo time do Fluminense. É a pressão do Fluminense, a pressão do Fluminense. Breno Santos, olha só o cruzamento, pintou o gol, salvou o goleiro da volta. Tira ali o Thiago, que acaba sofrendo a falta, mas que defesa linda do Felipe, rapaz. A queima-roupa, né? O chute do jogador do Fluminense. Quer ver de novo, ó? Na cara do goleiro. Ele fez uma linda defesa e na sequência... Muito bem o zagueiro do Flu, que acabou tirando dali. Mas que chegada perigosíssima do Patrick. Ele não olha pro goleiro, né? Ele não olha pro Felipe. Então apenas finaliza, mas sem saber onde o arqueiro do Corinthians estava posicionado. Felipe é um dos destaques, jogador de seleção brasileira, nascido em 98, então em tese tem mais 2 anos dessa categoria sub-20. Olha ele aí, ó. Sem dúvida um jogador para ser olhado com muito cuidado. A gente estava falando do Pedro, né, que já está servindo a equipe profissional e faz um grande campeonato brasileiro. Hoje é desfalque sentido para o tricolor carioca, mas são muitos jogadores que vieram da base que estão formando o time profissional do Fluminense, né? Você tem, por exemplo, o Marlon, que nesse momento é reserva, né? A dupla de zagueiros do Levir é Henrique e Gum, mas o Marlon é bom jogador, bom zagueiro. Marco Júnior, Scarpa. Você tem o Gerson e Kennedy, que eu falei que foram negociados. Você tem o Léo Pelé, que chegou a jogar como titular, depois acabou saindo. O Douglas, que foi volante, destaque do time do Fluminense no ano passado na campanha do Sub-20. O Danielzinho jogou em cima. Então são vários jogadores que recentemente estão servindo a equipe profissional do Fluminense, que vieram da base. Fora aqueles históricos, né, como Marcelo, Arouca, Diego Souza, Carlos Alberto, Wellington Ney. Então o Fluminense usando demais a base de Xerém, seja na história e principalmente nesse momento. 14 minutos, 0 pro Flu, 2 pro Corinthians. Rodrigo. Largou. Jogo parado, bola pra fora. Felipe. Aliás, até em cima disso que o Ale estava falando, né, dos jogadores revelados pelo Fluminense, a opção do Luiz Felipe em utilizar o Marquinhos Calazans na lateral esquerda, ele que é atacante de ponta, é exatamente pela ausência de um lateral esquerdo efetivo nesse elenco. E por isso ele está sendo improvisado com o Matheus Alessandro jogando mais avançado. Quase 15 minutos. Segundo tempo está 2-0 para o Corinthians. É agora o Corinthians. Quem tem o lateral à sua disposição, o jogador está caído, o árbitro, né, autoriza ali o João Enio Sobral a entrada do departamento médico do Corinthians para atendimento ao Léo Jabá. E é um ano especial para a base do Corinthians, né? Começou 2016 chegando à final da Copa São Paulo de Juniores. Tudo bem, perdeu nos pênaltis da decisão para o Flamengo, de novo lance. Mas conseguiu chegar à decisão, né? Passando a partir da fase de playoffs pelo Paysandu, pelo Guarani, Internacional, Ituano, Cruzeiro na semifinal. E aí perdeu a decisão nos pênaltis para o Flamengo. Mas começou o ano chegando à decisão da Copinha. Depois, recentemente, ganhou a Copa do Brasil Sub-17, naquela decisão contra o Sport. E agora vai fazendo uma ótima campanha no Brasileirão Sub-20. Tá aí o jogo parado para o atendimento ao Léo Jabá. Quase 16 minutos do segundo tempo, logo após o Brasileirão Sub-20. Bola da vez ao vivo. O entrevistado de hoje é o técnico do líder do Campeonato Brasileiro, Cuca, técnico do Palmeiras. Dan Stubach, Geode e o Zé Elias estarão entrevistando o técnico líder do Brasileirão, Cuca. Retirado para fora das 4 linhas do Léo Jabá, o jogo recomeça. É o Fluminense atacando ali pelo lado esquerdo e agora o jogo está parado, né, com a falta marcada, Felipe. Exato, e a revolta dos torcedores aqui atrás do banco de reservas do Corinthians, principalmente, reclamando da cera dos corintianos. O Léo Jabá estava no gramado, esperou sair de maca. Assim que a maca tirou ele do gramado, ele já rapidamente se levantou e está de volta para o jogo. E a gente vendo, ó, alguns torcedores reclamando bastante, né, dessa cera feita aí pelo Léo Jabá. Vai bater o escanteio o Corinthians. Vai pra bola o Fabrício. Tá aí o Fabrício, olha. Vai
Olha, pé direito, levantou, toque de cabeça, vai sobrar. O chute pro gol, tira o goleiro do Fluminense, o toque de cabeça, gol! Gol do Corinthians! No bate-rebate, o Carlos, rapaz, foi o último a tocar a bola de cabeça. Depois de uma grande defesa do Marcos Felipe, no chute do Del Amor, e você viu o gol marcado por ele, Carlos. Corinthians 3-0 para o Fluminense, segundo tempo de jogo em Volta Redonda, Felipe Camargo. Teve ali tranquilidade o Carlos para poder finalizar depois de um bate-rebate tamanho dentro da área do Fluminense. É o primeiro gol do lateral esquerdo nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. O Corinthians vai aumentando a sua vantagem aqui em Volta Redonda. 3-0 diante do Fluminense. Quando o Fluminense fazia um bom segundo tempo, né? Mais uma vez, quem? A bola parada. Nesse terceiro gol do Corinthians, o Corinthians ganhou em 4 oportunidades na disputa, ou aérea ou pelo chão, né? Ganhou na primeira, ganhou na segunda bola. Essa bola volta para primeira trave e depois na segunda trave o Carlos tá lá para fazer o terceiro gol e deixar o Corinthians muito próximo da segunda vitória nessa segunda fase de grupos, né? E assumir a liderança provisória, né? O time do Corinthians está assumindo então a primeira colocação, vai ser líder porque amanhã joga o Grêmio e Botafogo, que ainda não venceram na segunda fase, ou seja, o novo líder do grupo E é esse aí, o Corinthians. E ali no chão, Carlinhos. E em 17 jogos desse novo formato do Campeonato Brasileiro Sub-20, desde o ano passado, é a primeira vez que o Fluminense toma 3 gols numa partida. Então o Corinthians, de uma vez só, vai quebrando a invencibilidade do Fluminense na história da competição, na história recente do Campeonato Brasileiro. E é a primeira equipe que marca 3 vezes num jogo só contra o Fluminense. Que partida vai acertando o Corinthians, mesmo quando passou por um desconforto, com o Fluminense voltando muito mais agressivo e insinuante. Na bola parada consegue fazer o terceiro gol. Tá aí a falta cobrada pelo Corinthians. 3-0 pro Corinthians. Eram 2 jogadores do Fluminense, né? Chegaram ali para tentar roubar a bola, entre eles o Matheus Alessandro. Fabrício. Carlos. Fiada pelo lado esquerdo, Léo Jabá. E aí apareceu o Derlan. Tocando a bola e mandando para lateral. 3-0 Corinthians. Corinthians está vencendo grande vitória. E para quebrar uma invencibilidade, né, somando o campeonato do ano passado e mais esse ano do Fluminense. Nessa segunda edição, sob o comando da CBF, o Flu está perdendo pela primeira vez. Foram 10 jogos em 2015, né? E agora 13 jogos. E mais agora o total aí de 5, 6 com esse. É realmente uma campanha impressionante do Fluminense na história do confronto. Agora, vale lembrar que com a mudança que você já trouxe para o Fã de Esportes, da temporada passada para essa, se classificam 2 equipes para a fase semifinal e não só o campeão do grupo que disputa diretamente a finalíssima, como foi em 2015. Então, muita coisa pode acontecer, inclusive para o Fluminense dentro desse grupo. Você viu pedindo atenção lá o zagueiro Thiago, tem falta, vai para a cobrança o Flu. Vai para a bola o Breno Santos. Levantamento no meio da área, subiu de cabeça, desvia o zagueiro Derlan e a bola acaba saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a cobrança o Felipe. Olha, pedindo atenção Osmar Loz, rapaz, não gostou da forma que o Derlan subiu sozinho para tocar de cabeça e perdendo uma boa chance para o Flu. No grupo F, Coritiba e Inter, 3 pontos. Venceram na primeira rodada, né? Coritiba venceu o São Paulo 2-1. E o Inter venceu a Ponte em Campinas 1-0. São Paulo e Ponte não tem nenhum ponto, né, no grupo F. Amanhã tem São Paulo e Ponte, Inter e Coritiba. Lembrando que nessa segunda fase, primeiro e segundo de cada grupo estarão classificados para as semifinais. E aí nós teremos o cruzamento do primeiro com o segundo. Lá vem a bola para a área do Fluminense. Vem no Santos. Sem brincadeira, tocou na bola e mandou para a lateral.
Lateral cobrado pelo time do Corinthians. Ganha bem ali o Fluminense na volta. Perfeito, o Carlinhos ajudando ali para recuperar. Thiago saiu da área. Pelo lado esquerdo para receber agora o Carlos. Tá aí o autor do terceiro gol do Corinthians. Chute do Carlos desviou no Breno Santos. Na primeira etapa, o Lauder fez 1-0, o Léo Jabá fez 2-0 e o Carlos no segundo tempo, 3-0, Felipe Camargo. Vai mudar o Fluminense, 2 modificações, o Oscar, camisa 20, vem para o jogo, assim como o Ramon, camisa 19. Já já a gente confirma quem sai no Fluminense. Tá aí a bola chegando na área do Fluminense, novo escanteio para o Corinthians. ESPN, tudo pelo esporte. Caixa, apoiando os brasileiros em suas conquistas. Escanteio cobrado, tirou o goleiro. E aí acaba afastando de vez ali o Derlan. Vem pro ataque agora o Wendel. Veio o Wendel, tocou no meio. A bola era pro Patrick. E acabou desviando para fora, é lateral para o Fluminense. Wendel. Matheus. Cruzamento rasteiro do Matheus. E a bola vai para fora. Felipe. As modificações sendo processadas no tricolor. Paulinho vai embora. Camisa 11 para a entrada do Ramon, 19. E o Daniel vai embora para a entrada do Oscar, camisa 20. Então, 5 alterações no Fluminense agora. E tirando, né, aquele que tem sido um dos principais jogadores do time, o camisa 10, Daniel. Escanteio cobrado pelo Fluminense. Raspou de cabeça para afastar o Carlos. Marquinhos. Pegou aqui pela direita, olha o Matheus Alessandro, cruzamento forte demais. E aí ela sai lateral, lá do outro lado para o Corinthians. E aí mostra um pouco da insatisfação do Luiz Felipe, o técnico do Fluminense. Faz um bom trabalho nessa categoria, porque ele tirou 2 dos jogadores que foram fundamentais, muito importantes na conquista do ano passado. 2 dos mais experientes, principalmente. Olha aí o Luiz Felipe. Ó. Organiza. Agora o Daniel que saiu, uma das referências desse time, já no elenco profissional. E o Paulinho, camisa 11, que é oriundo do futsal, um dos muitos dessa base do Fluminense que vieram do futsal para o futebol, mas que hoje ficaram devendo. 3-0 para o Corinthians, que é agora surpreendido pelo Fluminense, atacando lá para a esquerda, subiu o Marquinhos na tentativa. Bola ficando com o Oscar. Passe aqui pela direita novamente. Matheus Alessandro. Fugiu bem da marcação do Carlos. Matheus Alessandro, cruzamento. Deu amor e depois para afastar de vez o Ariam. O jogo está parado com a falta marcada em favor do Corinthians. Continua, vamos lá, vamos lá! Fluminense que volta a jogar, né, no dia 10 de julho pelo Brasileirão Sub-20, um domingo, contra o Botafogo, né? O Fluminense vai ser o visitante e o Corinthians também no domingo, 10 de julho, joga contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Lembrando que a rodada de número 2, né, essa rodada aqui da segunda fase, prossegue amanhã. Uma partida entre Botafogo e Grêmio. O clima deu uma belíssima esquentada, né? O João Emílio Sobral vai ter que tomar muito cuidado, porque os jogadores do Fluminense estão muito irritados. Primeira derrota na história do torneio, né? Jogando como mandante. Olha o cruzamento do Fluminense lá pela esquerda, Felipe. Esse tem alguns lances um pouco mais fortes. Aí o que a gente tá falando. Então é bom ele ter o controle do jogo, porque o emocional, olha lá, principalmente dos jogadores do Fluminense, nesse momento não é bom. E a gente revendo o lance que a bola tocou, né, no braço do Léo. Depois ele foi para o chão ali, o árbitro marcou a falta é para o Corinthians. Cristiano Moraes está ligadaço da gente. O Ildemar Praxedes.
também está acompanhando a nossa transmissão. E vem Corinthians, vinha para o ataque. Derlan. Daqui a pouquinho tem Cuca ao vivo no Bola da Vez, na tela da ESPN Brasil. O técnico do Palmeiras será entrevistado do Dan Stubach, do George, do Zé Elias. Tá aí o lateral, vai para a cobrança, o Corinthians vai para a bola, Mantuan. Corinthians assumindo a liderança isolada do grupo. 6 pontos, Fluminense 3. Grêmio Botafogo 0, joga amanhã. É o Brasileirão Sub-20. Segunda edição sob o comando da CBF. No ano passado o Fluminense foi o campeão, Vitória foi vice. E nessa edição, né, algumas surpresas, como, por exemplo, o Vitória somou apenas 1 ponto na primeira fase no Grupo A, em que o Botafogo foi o primeiro colocado e o Corinthians foi o segundo. O Atlético Mineiro, também o Galo, que tem uma categoria de base sempre muito forte, não somou nenhum ponto no Grupo B. O do Fluminense foi o primeiro e o Grêmio foi o segundo. O Cruzeiro também não marcou nenhum ponto na primeira fase. Olha o toque por cobertura, pintou mais um! Para fazer o quarto gol, um lançamento, rapaz, que veio lá de trás. Olha só a tranquilidade, a calma, para tocar na saída do goleiro Marcos Felipe e fazer o quarto gol do Corinthians. Goleada em Volta Redonda, você tá revendo o lance. O toque por cobertura do Carlinhos Felipe Camargo. E é o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro Sub-20. Tranquilidade de centroavante, frieza, e vai derrubando com classe, com estilo, o Corinthians, o último invicto desse Campeonato Brasileiro Sub-20. Largo. E aí a indefinição, né, do Cadu e do Marcos Felipe, né, do goleiro do Fluminense. O zagueiro que entrou, a gente dizia que é muito complicado você mexer no miolo de defesa, né? E aí o Cadu acabou acreditando que o goleiro ia sair, o goleiro acreditou no zagueiro. E nessa o Carlinhos foi mais feliz. Tem uma boa estatura, né? Ele jogou a perna a 4 metros de altura. E aí acabou surpreendendo o goleiro do Fluminense. Quase 30 minutos, 4-0 Corinthians. 2 no primeiro tempo, 2 no segundo. E só para completar, né? Eu falava das surpresas negativas. É o Cruzeiro no grupo C, onde o São Paulo foi o primeiro, o Curitiba foi o segundo na primeira fase, não somou nenhum ponto também. E no grupo D, o Inter foi o primeiro na primeira fase, a Ponte foi a segunda. O Flamengo só somou 3 pontos, o Sport também se somaram, os dois se somaram 3 pontos cada um. Matheus. Bola para fora no toque do camisa 8 da UAN. Tá aí o Flu. Vai mudar. Oscar. Já já o Felipe vai informar quem muda, porque o Fluminense está trabalhando, está tentando ali com o Marquinhos. Fez o passe pelo meio, olha o Flu chegando, olha a jogada individual com o Ramon. Mais um giro outra vez ali o Marquinhos. Fugiu do primeiro, foi pro chão, reclamou da falta. Olha, até sinceramente achei que houve um toque do jogador do Corinthians, hein? Eu acho que eu marcaria a falta pro Fluminense, sim. Vem Corinthians. Abertura pela direita, tentando o 5º gol, Corinthians. Olha o cruzamento para a área. Afastou o Breno Santos. Quem muda, Felipe Camargo? Muda o Corinthians, 2 mudanças de uma só vez. Osmar Loss processa, vai já tirar o Rodrigo, 10 para a entrada do Renan, 15. E o Fabrício Oia vai embora para a entrada do Renan Guedes. 2 homens de criação vão embora, 2 homens de marcação vêm para o jogo. Renan Guedes ali com a 16, ó, para entrar no lugar então do Fabrício. Fabrício Oia e o Rodrigo sai para a entrada do Renan. Claro, 4-0, já pensando, né? Ali Oliveira na próxima rodada, o técnico do Corinthians. Para preservar alguns jogadores, até porque o jogo ficou um pouco mais pegado depois da confirmação, da certeza de vitória do
do Corinthians, mas foram dois jogadores importantes, né? O Corinthians, como um todo, funcionou muito bem, coletivamente, individualmente, os jogadores tiveram uma grande atuação. Melhor partida do Corinthians no torneio até agora. E aí vem cruzamento para a área do Corinthians, Felipe. E a reclamação aqui do Osmar Loss, porque o árbitro só autorizou uma mudança. E aí conta a questão do momento, né? E que só pode parar 2 vezes. E agora a reclamação do Loss, porque deveria ter entrado também o Renan Guedes e o árbitro não autorizou. Tá aí, agora sim o árbitro vai parar ali, o João Enio Sobral, ó. Tem razão o Osmar Loss, né? Isso. Meu, ei, por favor, velho. Por favor. Você vai considerar 1 ou 2 momentos? Eu preciso saber. É o Pablo do Qual é a Música, né? O quarto árbitro. Felipe Jorge Bené. Tá certo o Loss, né? Errou a arbitragem. É, dizendo que foram 2 momentos. 33 em Volta Redonda. Que goleada no Corinthians, em 4-0. Fluminense vem para tentar diminuir, a bola desviou no jogador do Corinthians, fica pedindo ali um pênalti, o Marquinhos. Vai mudar de novo o Corinthians, largou. Já o Felipe vai informar, porque o time do Corinthians vinha para o ataque, o jogo está parado, a falta cometida pelo Léo Felipe Camargo. Como não conseguiu fazer as 2 mudanças naquela parada e o árbitro disse que tinha validado, né, a paralisação, nesse outro momento ele vai colocar o Lucas Amorim junto com o Renan Guedes. Então ele já vai trazer mais uma substituição para esse outro momento de paralisação que vai acontecer já já. Largou. Perfeito, são 3 momentos, né, além do intervalo, que não conta como um momento. Aí fica a dica pro Osmar Loss para eles entrarem abraçados, né? Como se fossem irmãos siameses, né? Justamente para que o Pablo, o quarto árbitro, não cometa nenhum equívoco. Tá aí o Léo Jabal, o cruzamento veio e a bola foi desviada para fora. ESPN, tudo pelo esporte. Abastece Aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Pede os caras a esticar, pô. Tá saindo, não tá conseguindo o retorno. E aí o cartão amarelo, se viu? Cartão amarelo mostrado ali pro jogador do Flu. A falta foi marcada e tá aí o Fabrício, ó. Lucas Amorim e o Renan. Esperando aí a saída. Expulsou o Osmar Loss do banco. Mandou pra rua Osmar Loss. Falta de respeito tua, velho. Uma falta de respeito, um abuso da tua autoridade. Abuso da autoridade. Coelho assume o time aqui à beira do gramado. Então o Coelho vai agora. Você sabe que eu não faltei respeito com você. Eu tenho 15 anos sem expulsão. Não faltei respeito contigo. E 15 anos sem expulsão, hein? Escanteio foi cobrado, a defesa do Fluminense tirou. E o jogo parado novamente com a falta. O Arian foi quem recebeu aquele cartão amarelo. Assim que... Um pouquinho antes dos Osmar Loss reclamar ali, né, do quarto árbitro, o Felipe Jorge Bené. Wendel. Esse é Oscar. Muito forte. – 36 minutos, 4 para o Corinthians, 0 Fluminense. Largo confirmando a mudança no Corinthians. O Lucas Amorim, camisa 19, entrou no lugar do Léo Jabá, número 7. Perfeito. Quarta alteração, então, dos Osmar Loss. Quarta e última, né, dele, porque... O Coelho agora foi pro lugar dele. É, ele foi expulso. E a sorte do Pablo
do Qual é a Música, o quarto árbitro, é que o Felipe Camargo Camarguinho, a gente viu na imagem, tava ali. Apareceu atrás dele. Claro, porque se o couro realmente comesse na casa do Noca... Felipe tava ali presente. Faria a segurança com muita tranquilidade. Já fez isso muito no Porto de Santos. Olha a bola chegando na área. Saiu o goleiro para fazer a defesa. Apareceu bem, Felipe. Tá aí o Felipe. Dá um chutão para frente. O goleiro, a bola vai direto para lateral. Daqui a pouquinho tem Cuca ao vivo no Bola da Vez. 9h30 da noite, logo após o Brasileirão Sub-20. Logo após Fluminense e Corinthians, Cuca será entrevistado do Dan Stubach, do Jean Oddi, do Zé Elias, na tela da ESPN Brasil. Tá aí o Flu. Wendel. Perdendo uma invencibilidade o Fluminense, né, na competição dessa edição também da temporada passada, quando foi o grande campeão. Tá aí o Del Amore para a cobrança da falta, o capitão do Corinthians. Faltas cometidas, 17 Corinthians, 12 Fluminense. Toquinho do Wendel para dar sequência no lance, o Fluminense trabalhando lá pelo lado esquerdo. Pode ser uma boa agora, Oscar Ramon. Juizão parou, marcou a falta no Ramon e mostrou cartão amarelo para o camisa 2, Mantuan. Amarelou ali a vida do lateral direito do Corinthians. O árbitro João Enio Sobral. E aí, quem agora comanda o time do Corinthians, né, com a expulsão dos Marlós, é o Diego Rocha Coelho. Que trabalhou, né, enquanto o Loz esteve fazendo um curso. No jogo contra o Botafogo ele foi o comandante, por exemplo. Tá vendo? E hoje está comandando e vai ser o comandante no próximo jogo também, né? Que o Loz estará fora na partida do Corinthians contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, dia 10 de julho, que é a próxima partida do time do Corinthians. Você vê, são duas opções, né? O Ramon para bater com o pé esquerdo e o Breno Santos com o direito. Vai, Ramon! Bateu, colocado, espalma Felipe. Mais uma boa defesa do goleiro do Corinthians. Dois goleiros, né, fazendo ótimas defesas nessa partida. Marquinhos. Sem falta aí! Sem falta, boba! Sem falta aí, tá pedindo ali o Diego Rocha Coelho. Nesse momento, o treinador do Corinthians. Marquinhos. Cadu, outra vez Marquinhos. Manda a bola pro Oscar. Toca o Fluminense. Matheus Alessandro. Acaba recuando. Vai o Breno Santos. É lateral, vai para a cobrança a equipe do Fluminense. Wendel. Olha, boa tabela do Fluminense, viu? A participação, né, do Guilherme, do Wendel. Agora Marquinhos. 4-0 Corinthians. Que vitória do Corinthians para assumir a liderança desse grupo E, segunda fase Brasileirão Sub-20. Oscar. Não deu certo, né, a jogada, a tentativa do Oscar. Sobrando atrás com o Fluminense, Derlan. Lá pela esquerda, novamente Marquinhos. Novo, né, cruzamento e outra vez o Dauan. Levou vantagem, pediu ali o toque. O jogador do Corinthians, ele levantou o braço lá, o Lucas Amorim. Mas o assistente estava muito perto ali, né? Diz que não houve nada. O Thiago Gomes Magalhães. Então o jogo prossegue. Quase 41. Oscar. Bola longa para fora. ESPN, tudo pelo esporte. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Goleada do Corinthians em Volta Redonda. 4-0, 2 gols no primeiro tempo. Lauder e Léo Jabá, 2 no segundo. Carlo e Carlinhos. Breno.
E aí o Felipe, firme para fazer a defesa. Quando chegava ali, né, para botar uma pressão, Patrick. O Fluminense tem tudo para se recuperar, né? Para tanto, vai precisar de bons resultados contra o Botafogo, né? Tem 2 partidas em sequência contra o Fogão. Depois joga fora de casa contra o Corinthians e termina essa fase, segunda fase de grupos, jogando como mandante contra o Grêmio. Acho ainda que mesmo com esse resultado ruim, com essa partida muito fraca no primeiro tempo, no segundo tempo um pouco melhor, o Fluminense ainda tem todas as condições de se recuperar e se classificar. O Corinthians como líder do grupo joga fora de casa, como você já disse, contra o Grêmio. Depois na volta, já o primeiro jogo do retorno desse grupo, vai receber o Grêmio, recebe o Fluminense e joga fora de casa contra o Botafogo. Então o Corinthians tem uma sequência muito positiva pela frente, porque vem com confiança, né? 4ª vitória seguida dentro da competição, bateu o atual campeão com propriedade, jogando muito bem, fundamentalmente no primeiro período. Então ganha corpo esse time do Osmar Loss para tentar o título de campeão brasileiro sub-20 2016. 42. Mais 3. Mais 3. Rafael Coelho tá ligadaço na gente. O Ederson Moro lá em Ponta Grossa com o filho dele, Gabriel, também estão curtindo a transmissão. Olha o Fluminense, olha o chute, Felipe! Você viu a pancada do Marquinhos e a defesaça do Felipe. Tem escanteio pro lado esquerdo do ataque Fluminense. É o 11º escanteio, ou teve, né, 11 já o time do Corinthians. Esse foi o 4º do Fluminense, a cobrança veio, toca de cabeça para fora, esquerda do Felipe. Um alô também pro Antônio Migliori, rapaz, tá ligado na gente, diz que da casa dele o Ale Oliveira faz mais sucesso que dupla sertaneja. Ah, que legal, hein? Tá aí a bola saindo pra lateral outra vez pro Fluminense. Vamos até 48, quase 44 minutos em Volta Redonda. Lateral cobrado, chegou nos pés do Oscar. Wendel. Passe era pro Marquinhos, antecipou muito bem lá o Mantuan. Então ganha o lateral agora o Corinthians. 4 alterações processadas pelo Corinthians, 5 pelo Fluminense. Vai mudar. Já informa o Felipe Camargo, o Corinthians está atacando, 44, olha o Corinthians chegando. O chute colocado vai para fora, Felipe. Mais uma mudança, né? O Corinthians vem aí com camisa 17, Dudu, no lugar do Arian, camisa 5. Jogo parado, a falta para cima agora do Matheus Alessandro. Vem cartão para o jogador do Corinthians. Tá aí, ó. Pro Thiago, né, o zagueiro. Não, foi pro Carlo. Carlo recebendo cartão amarelo. Carlo que marcou o 3º gol do Corinthians hoje. Foi o primeiro do segundo tempo. De novo o lance, ó. E aí o Dudu. Detalhe para você do Dudu. Vai sair o Arian. E olha os Marlós onde está, ó. Tomando uma aguinha ali nas cabines de imprensa do estádio Raulino de Oliveira. Levantamento veio, toque de cabeça para fora de novo. Subiu o zagueiro Derlan, rapaz. Bateu lá, falta o Matheus Alessandro. O Derlan subiu e desviou de cabeça para fora. Lance perigoso para o Fluminense. Já passamos dos 45, nós vamos até 48. 45, chegando a 46. Daqui a pouquinho, Cuca no Bola da Vez ao vivo hoje para você. Nesta terça-feira na ESPN Brasil, 9h30 da noite. Tem Cuca, tem técnico do Palmeiras, tem técnico líder do Campeonato Brasileiro, sendo entrevistado pelo Dan Stubach, pelo Geode e pelo Zé Elias. Oscar. Carlinhos. Sem falta aí. Ele vai jogar pro fundo. Vai tentar a jogada individual. Você vê a marcação pra cima dele. Pé esquerdo, levantamento. Olha o Oscar, chegou batendo. Não pegou, né, como queria o camisa 20. A bola se perdeu pela linha de fundo. E é tiro de meta para o Corinthians.
É isso aí, daqui a pouquinho Cuca no Bola da Vez. Ao vivo com o Dom Stuba, com o Jaod, com o Zé Elias. Tá aí a bola pra fora, ficou sentindo o Felipe, ó. Silco tá voltando lá mancando, né, pro gol, o goleiro do Corinthians. Fez uma excelente partida, né? Quando o Corinthians não funcionou defensivamente, estava lá o Felipe, goleiro de seleção brasileira, para salvar o time, né? O lance mais impressionante, agora ele tá aí, ó, tá raso, tá fundo. Foi naquele lance da defesa do Patrick, né? Cara a cara, né? Que reflexo. E olha o Matheus Alexandre, Breno, cruzamento do Breno Silva. Outra vez ali a briga pela bola, o Marcos Alexandre vai lá, ganha bem. Mostrando muito desempenho, né? Muito empenho, né? O camisa 7, ele muito fôlego. Força de vontade, um jogador do Fluminense, né? O Matheus Alessandro. Dudu. Olha o Corinthians, quem sabe o último ataque, 47-42. Bola saindo em lateral, é para o Corinthians, 4-0, grande vitória para assumir a liderança do Grupo E. Está chegando a 6 pontos, 2 jogos, 6 pontos quando apita o árbitro. O João Hélio Sobral, final de jogo termina em Volta Redonda. 0 para o Fluminense, 4 para o Corinthians. No primeiro tempo, Lauder ao 7, 1-0. Vem aos estúdios